Leia toda a Bíblia em um ano. Hoje é o 40º dia e nós estamos lendo o livro do Êxodo. Estamos no capítulo 10. Vamos ler o 10, 11 e o 12. E eu quero convidar você então a juntar-se a nós para fazermos a leitura diária da Bíblia. E tem sido uma bênção e nos trazendo ensinamentos, relacionamento e fé, que é o que a gente precisa, né? A palavra de Deus diz que ela produz fé na gente. E na medida que a gente vai lendo, vai conhecendo a vontade de Deus para as nossas vidas, nós vamos nos aproximando também mais dele. Então, eu convido a você a abrir a sua Bíblia, fazer as suas anotações nesse livro tão incrível, né, de uma história tão importante para o povo judeu, da demonstração de amor e poder de Deus para nossas vidas no dia de hoje e principalmente, né, para aqueles que vivenciaram esse grande milagre e usando, né, Moisés, Deus usando Moisés para exercer esse grande amor. Nós, na leitura anterior, vimos o diálogo entre Deus, Moisés e o faraó, né? O pedido de faraó, o pedido de Moisés para que faraó pudesse liberar o povo, para que o povo pudesse adorar a Deus no deserto. E uma série de consequências foram acontecendo através do poder de Deus, sendo usado por Moisés, e ainda assim o faraó endurecia o seu coração. Aqui a gente fala sobre as pragas que foram, né, acontecendo com o povo egípcio e ainda assim eles não entenderam. Então no capítulo 10 ele vai continuar a falar sobre as pragas que vão acontecendo. E se você perdeu o dia da leitura anterior, não tem problema. Ao final desse vídeo, você vai ter a oportunidade de clicar no card e assistir, né, ouvir a aula anterior. Capítulo 10, versículo 1 diz assim: O Senhor disse a Moisés: Volte ao faraó, pois endureci o coração dele e dos seus oficiais, para que eu demonstre meus sinais entre eles, e também para que você conte a seus filhos e netos como eu ridicularizei os egípcios. E lhes fale dos sinais que eu realizei no meio deles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Moisés e Arão foram ver o faraó novamente e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: Até quando você se recusará a submeter-se a mim? Deixe o meu povo sair para me adorar. Se você se recusar, tome cuidado. Amanhã trarei sobre o seu território uma nuvem de gafanhotos. Cobrirão toda a terra, de modo que não poderá ver o chão. Devorarão o resto de suas colheitas, depois da tempestade de granizo, e também todas as árvores estiverem crescendo nos campos invadirão seus palácios, casas e as casas de seus oficiais e todas as casas do Egito. Nunca em toda a história do Egito os seus antepassados viram uma praga como esta. Quando terminou de falar, Moisés deu as costas ao faraó e saiu. Os oficiais da corte se aproximaram do faraó e suplicaram: Até quando o faraó permitirá que esse Moisés seja uma ameaça para nós? Deixe os homens saírem para adorar o Senhor.
o Deus deles. E Faraó não vê que o Egito está em ruínas? Logo Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do Faraó. Está bem, disse ele. Vão e adorem o Senhor, seu Deus. Mas quem exatamente irá? Moisés respondeu: Iremos todos, jovens, velhos, nossos filhos e filhas e todos os nossos rebanhos, pois celebraremos uma festa em honra ao Senhor. O faraó retrucou: Sem dúvida, precisarão que o Senhor esteja com vocês se eu permitir que levem seus filhos pequenos. Eu sei do seu plano mal intencionado. De jeito nenhum. Só os homens poderão sair para adorar. O Senhor, pois, foi isso que vocês pediram. E o faraó mandou expulsá-lo do palácio. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos, que eles cubram a terra do Egito e devorem todas as plantas que sobreviverão à tempestade de granizo. Assim Moisés estendeu a vara sobre a terra do Egito, e o Senhor fez soprar um vento leste sobre a terra durante todo o dia e toda a noite. Quando amanheceu, o vento leste havia trazido os gafanhotos. Eles invadiram todo o Egito e desceram em nuvens densas sobre o território, de uma extremidade à outra. Foi a pior praga de gafanhotos em toda a história do Egito, e jamais houve outra igual, pois os gafanhotos cobriram toda a superfície e escureceram a terra. Devoraram todas as plantas nos campos e todas as frutas nas árvores que tinham sobrevivido. Tempestade de granizo. Não restou uma só folha nas árvores, nem as plantas em toda a terra do Egito. Sem demora, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse: Pequei contra o Senhor, seu Deus, contra vocês. Perdoem meus pecados. Meu pecado. Apenas mais uma vez. E supliquem ao Senhor, o seu Deus, que ele me livre dessa morte. Moisés deixou a corte do faraó, suplicou ao Senhor, e o Senhor respondeu. Mudou a direção do vento, fez soprar um forte vento a oeste e levou os gafanhotos para o Mar Vermelho. Não sobrou um só gafanhoto em toda a terra do Egito, mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele se recusou a deixar o povo de Israel sair. O Senhor disse a Moisés: Estenda a mão em direção do céu e a terra, e o Egito ficará coberta de escuridão tão densa que poderá ser apalpada. Moisés estendeu a mão em direção ao céu, e uma escuridão profunda cobriu toda a terra do Egito por 3 dias. Nesse período, as pessoas não conseguiram ver umas às outras, e ninguém saía do lugar. Mas aonde viviam os israelitas havia luz como de costume. Por fim, o faraó mandou chamar Moisés. Vão e adorem ao Senhor, disse ele. Podem até levar os filhos pequenos, mas deixem os seus rebanhos aqui. De jeito nenhum, respondeu Moisés. Por acaso o faraó nos dará os animais necessários para as ofertas e aos holocaustos, e ao Senhor, nosso Deus. Todos os nossos animais devem ir conosco. Não podemos deixar nenhum caso para trás. Temos de escolher entre esses animais para adorar o Senhor, nosso Deus. E só saberão como adorar o Senhor quando chegarmos lá. Mais uma vez, porém, o Senhor lhe endureceu o coração, e o faraó recusou a deixá-lo sair. Fora daqui, gritou para Moisés. Estou avisando, nunca mais apareça diante de mim. No dia em que vir meu rosto, você morrerá. Muito bem, respondeu Moisés. Nunca mais verei o seu rosto novamente. Lembra, né? Quando Satanás teve uma conversa com Deus lá no livro de Jó, a primeira coisa que ele tirou de Jó foi os animais, né? E aqui ele queria também, né? Tirar os animais do faraó, que é a forma de como o homem vai ofertar a Deus, né? O holocausto. Olha que semelhança, né? Como tem a semelhança lá em Gênesis, tanto, na verdade, aqui, né, no Êxodo, para querer matar o faraó, matar as criancinhas, né, os Moisés. Aqui você vê a ver também lá Herodes, né,
capítulo 11. Então o Senhor disse a Moisés: atingirei o faraó e a terra do Egito com mais uma praga. Depois disso, o faraó deixará sair de seu território. Quando por fim ele permitir que saiam, praticamente o expulsará. Diga a todos os homens e mulheres israelitas que peçam objetos de prata e ouro aos seus vizinhos egípcios. E o Senhor havia feito os egípcios verem o povo como bons olhos. Moisés era tido em alta consideração na terra do Egito e respeitado tanto pelos oficiais do faraó como pelo povo egípcio. Tem que lembrar, né, que Moisés cresceu, né, dentro do palácio, 40 anos. Moisés disse: assim diz o Senhor, à meia-noite de hoje passarei pelo meio do Egito. Morrerão todos os filhos mais velhos do sexo masculino, e todas as famílias do Egito, desde o filho mais velho do faraó, sentado em seu trono, até o filho mais velho da serva mais humilde, que trabalha no moinho. Até mesmo os primeiros machos dentre todos os animais morrerão. Então se ouvirá um grande lamento na terra do Egito, um lamento como nunca houve e nunca mais haverá. Quanto aos israelitas, porém, nenhum cão latirá contra eles e seus animais. Com isso vocês saberão que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Todos os oficiais do Egito virão até mim e se curvarão, suplicando: por favor, vá embora, saia logo do Egito e leve com você todo esse povo que o segue. Só então eu sairei. E, ardendo de ira, Moisés saiu da presença do faraó. O Senhor tinha avisado a Moisés, e o faraó não lhe dará ouvidos. Por isso farei milagres ainda mais poderosos na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todos esses milagres na presença de faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele recusou deixar o povo de Israel sair da sua terra. Capítulo 12. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: de agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anuncie a toda a comunidade de Israel que, no 10º dia desse mês, cada família escolherá um cordeiro com um cabrito. Um cordeiro ou um cabrito. Para um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhar com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade em que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem algum defeito. Guarde bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará o seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas aonde comerem o animal. Nessa noite, assarão a carne no fogo e comerão acompanhado de folhas verdes amargas e pão sem fermento. Então, um cordeiro ou um cabrito, folhas verdes amargas e pão sem fermento. Não comerão a carne crua e nem cozida. O animal todo, incluído a cabeça e as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixe sobras para amanhã seguinte. Queime o que não for consumido antes de amanhecer. Essas são as instruções para quando fizerem a refeição estejam vestidos para a viagem de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Então, isso aqui é a Páscoa. E não chocolate, né? E não ovo de Páscoa. Aqui foi instituída a Páscoa do Senhor, né? O significado da Páscoa a gente vai ver logo em seguida.
Versículo 12 de capítulo 12. Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Executarei todos os juízos sobre os poderes do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas de onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga da morte não os tocará. Esse será o dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. Esta é uma lei permanente. Durante 7 dias comerão pão sem fermento. No primeiro dia da festa, removerão as casas qualquer mínima quantidade de fermento. Quem comer pão com fermento durante algum dos 7 dias da festa será eliminado no meio de Israel. No primeiro e no 7º dia de festa, todo o povo celebrará um dia oficial de reunião sagrada. Não será permitido nenhum tipo de trabalho nessa data, exceto o preparo da comida. Celebrem a festa dos pães sem fermento, pois ela os lembrará que eu tirei as suas multidões da terra do Egito, exatamente nesse dia. A festa será uma lei permanente para vocês. Celebrem nesse dia, de geração em geração. O pão que comerem será preparado sem fermento, desde a tarde do 14º dia do primeiro mês, até a tarde do 21º dia do mesmo mês. Durante os 7 dias não deverá haver qualquer mínima quantidade de fermento em suas casas. Quem comer algo preparado com fermento durante essa semana será eliminado do meio de Israel. Essas regras se aplicam tanto aos estrangeiros que vivem entre vocês, como os israelitas de nascimento. Durante esses dias, não comam coisa alguma preparada com fermento. Aonde quer que morarem, comam apenas o pão sem fermento. Em seguida, Moisés mandou chamar todos os líderes de Israel e lhes disse: vão, escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem um animal para a Páscoa. Deixem o sangue escorrer para uma vasilha, deixem o sangue correr numa vasilha, tome um feixe de ramos de ensopo e molha com o sangue. Usando o ensopo, passe o sangue nos batentes laterais, no alto da porta da casa. Ninguém saia de casa até o amanhecer, pois o Senhor passará pela terra para ferir mortalmente os egípcios. Mas quando ele vir o sangue nas laterais no alto da porta, passará por sobre aquela casa. Não permitirá que o anjo da morte entre em suas casas para matar vocês. Lembre-se de que essas instruções são uma lei, que vocês e seus descendentes deverão cumprir para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhe dar, continuarão a realizar essa cerimônia. Entre os seus filhos perguntarão: o que significa essa cerimônia? E vocês responderão: o sacrifício da Páscoa para o Senhor, pois ele passou por sobre as casas dos israelitas no Egito. Embora tenha abatido os egípcios, poupou nossas famílias. Então todos que ali estavam se prostraram e adoraram. Assim o povo de Israel fez conforme o Senhor havia lhe ordenado, por meio de Moisés e Arão. À meia-noite o Senhor feriu mortalmente todos os filhos mais velhos da terra, desde os filhos mais velhos do faraó, sentado em seu trono, até o filho mais velho do prisioneiro no calabouço. Até mesmo os primeiros machos dentre os animais foram mortos. O faraó, todos os seus oficiais e todo o povo egípcio acordaram durante a noite, e ouviu um grande lamento em toda a terra do Egito. Não houve uma só casa aonde não morresses alguém. Versículo 31. No meio da noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Saiam daqui, ordenou ele. Deixe meu povo e leve os demais israelitas com vocês. Vão e adorem o Senhor, como pediram. Levem seus rebanhos, como disseram. Sumam daqui. Vão embora, mas abençoe-me
ao sair. Os egípcios pressionavam o povo de Israel para que deixasse a terra quanto antes, pois pensavam: vamos todos morrer. Os israelitas levaram a massa de pão sem fermento, embrulharam nas vasilhas, em seus mantos e colocaram sobre os ombros. Seguindo as instruções de Moisés, pediram aos egípcios que lhe dessem roupas, objetos de prata e ouro. O Senhor fez os egípcios serem bondosos com o povo, de modo que lhes entregaram tudo o que pediram. Assim os israelitas tomaram para si as riquezas dos egípcios. Naquela mesma noite os israelitas partiram de Ramassés rumo a Sucote. Havia cerca de 600.000 homens, além das mulheres e crianças. Saiu com eles uma mistura de gente que não era israelita, além de imensos rebanhos de ovelhas e bois e outros animais, com a massa sem fermento que havia levado do Egito. Assaram pães achatados, a massa era sem fermento, pois foram expulsos do Egito com tanta pressa que não tiveram tempo de preparar alimentos para a viagem. O povo de Israel tinha vivido 430 anos no Egito. Na verdade, essa grande multidão do Senhor deixou a terra exatamente no dia em que se completaram os 430 anos. O Senhor passou a noite toda em vigília para tirar o seu povo do Egito. Essa, portanto, é a noite do Senhor e deverá ser celebrada por todos os israelitas, desde geração em geração. Então, o Senhor disse a Moisés e Arão: essas são as instruções para a festa da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer a ceia da Páscoa. O escravo comprado poderá participar se for circuncidado, e os residentes temporários e os empregados não poderão participar. Cada cordeiro de Páscoa será comido em uma só casa. Nenhum pedaço de carne será levado para fora, e nenhum ossos do cordeiro será quebrado. Toda a comunidade de Israel celebrará a festa da Páscoa. E os estrangeiros que vivem entre vocês quiserem celebrar a Páscoa do Senhor, todos os homens entre eles devem ser circuncidados. Só então poderão celebrar a Páscoa com vocês, como qualquer israelita de nascimento. Os homens que não forem circuncidados, porém, jamais poderão participar da ceia da Páscoa. Essa instrução se aplica a todos, tanto os israelitas de nascimento como os estrangeiros que vivem entre vocês. Todo o povo de Israel seguiu as ordens que o Senhor deu a Moisés. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou o israelita da terra do Egito como um exército. Êxodo, capítulo 10, 11 e 12. A grande libertação, né? O início da grande libertação, até encerrar a última praga, né? Que Deus ordenou e a grande matança, né? Dos filhos, tudo do sexo masculino, e até o filho do faraó veio a morrer, enfim. E a gente vê então a faraó falando: vá, né? Vão, conforme tudo que Deus planejou. E assim iniciou aqui no capítulo 12, né, a instrução da Páscoa, aquilo que deveria passar de gerações em gerações, em gerações em gerações. Né? E lá em Mateus 26 nós vimos o cumprimento, né, da Páscoa, da última Páscoa que o povo de Israel deveria celebrar. Porque agora não é a Páscoa, é sim a ceia do Senhor. Porque na Páscoa que Jesus comeu, né, a última Páscoa, ele era o cordeiro. Não havia cordeiro na preparação da Páscoa, da celebração de ano a ano. Ele era o cordeiro oferecido. E de agora em diante, Jesus iria ceiar, né? Não mais com eles, na presença deles daquela forma, mas sim quando eles estiverem reunidos em nome de Jesus. Agora, a nossa Páscoa, ela é a cada domingo, né? Nós celebramos não a Páscoa do Egito, mas lembramos que como Moisés libertou o povo, né? Deus libertou o povo através de Moisés, agora
Jesus nos liberta do pecado, porque Ele pagou o alto preço naquela cruz. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos. Agradecemos pela oportunidade de hoje acordarmos e ter a chance de lermos as tuas palavras, Pai, sagradas em nossas mãos, na nossa língua. Obrigado por essa grande história do Senhor, usando do teu poder para libertar o povo da escravidão dos egípcios. Obrigado porque hoje temos e celebramos a Páscoa através de Jesus Cristo, chamado a ceia do Senhor. Obrigado pelo teu imenso amor, que sacrificou o teu Filho único, o Cordeiro imolado, aquele que veio para nos libertar também das garras do pecado. Pecado esse que nos faz afastar do Senhor. Mas o sangue do teu Filho Jesus, morto naquela cruz, ressurrecto à sua destra, nos faz nos libertar, Pai. Não pelos méritos nossos, mas sim pelos de Jesus. Nos dê um dia maravilhoso, um dia em que podemos celebrar hoje a ceia do Senhor. Hoje no primeiro dia da semana, tomando a ceia, o pão e o suco que simboliza e anuncia Jesus Cristo como o Senhor, essa obra salvífica. Te agradecemos por tudo isso, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas e que o Senhor continue nos abençoando a ler toda a Bíblia, Pai, para termos intimidade com o Senhor. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Obrigado por você estar aqui nos acompanhando na leitura. E se você perdeu o dia da leitura anterior, vai aparecer agora aqui, né, um link para você acessar a leitura do dia, né, de ontem, o 39º dia. E aqui abaixo na descrição você acessa a playlist desses 40 dias de leitura. Até aqui Deus nos abençoou e, se Ele assim permitir, estaremos amanhã dando continuidade nessa grande libertação, né? Ao início da saída do povo israelita das garras de Faraó do Egito. Deus te abençoe e nos podemos ver amanhã.